Então, como eu havia dito ontem, vou falar aqui sobre a minha saga de contraceptivos, que todo mundo me perguntava e me pergunta: você vai ter mais filhos? Você já ligou, né? Cuidado, não sei o quê. Então, e todo mundo quer saber como que eu faço. Então vamos lá. Eu comecei tomando pílula, né, de anticoncepcional normal, assim, e eu tinha muitas cólicas, muitas dor no corpo, dor nas costas, dor nas pernas. Parecia que eu estava doente no meu período menstrual. Parecia que eu estava doente. E aí eu procurei um médico e falei assim: não pode ser assim. Não é possível que eu tenha que sofrer tanto todos os meses. E na época o ginecologista falou assim: não, nem toda mulher precisa sofrer. Você é uma mulher moderna, uma mulher atual, que não pode parar sua vida por conta desses problemas. Aí falou assim: então vamos emendar a cartela, né? Minto, era uma mulher, uma doutora. Vamos emendar a cartela, você toma remédio contínuo, daí você não vai menstruar. Ok, primeira tentativa. Usei o remédio contínuo. Qual que foi o problema? Eu comecei a me ver muito inchada, tipo uns 2 quilos a mais. Minha pele ficou horrível, de espinhas, caroquenta, horrorosa. O corpo, eu senti muita diferença na celulite, aumentou demais, mas isso tem um porquê, né? Tem uma lógica, que é por conta dos hormônios, né? Do anticoncepcional. E quando eu comecei a usar anticoncepcional, a doutora falou assim, que eu tive que fazer exames e tal. Ela falou assim: olha, Ana, você, quando precisar um dia, você pensar um dia em ter filhos, isso foi com 19 anos. Lá pra frente, quando você pensar em ter filhos, você vai ter que se preocupar bastante, procurar uma pessoa especializada, porque você tem útero retrovertido, você tem ovários policísticos, tudo para dificultar uma possível gravidez. Então, mais lá para frente, você fica bem ligada com isso, tal, tal, tal. Eu falei: nossa, saí de lá, falei: meu Deus, não vou poder engravidar assim de forma natural. Aí fiquei meio assim, né? Tá, mas não tô precisando disso agora, não tô pensando nada em gravidez por agora, então tá bom. Aí, o que aconteceu? Eu comecei, aí falou assim: olha, Ana, fui em outro ginecologista, né? Falei: olha, uma vez eu desmaiei dentro de um ônibus de cólicas. Eu tava com cólica, eu desmaiei de tanta dor e tal. Conversei com ele sobre a mesma coisa que eu conversei com a doutora no início, né? Aí ele falou assim: Ana, saiu um anticoncepcional muito bom agora em adesivo. Se eu não me engano, é o Evra. Não me engano, não sei mais, gente. Usei durante um bom tempo o Evra. E ele é muito bom, assim, porque vai pela pele, né? Ele é um adesivo, você cola no braço, só não pode colocar no seio, no bumbum, nas costas. E muito eficaz, não passa pelo estômago, logo você não vai sentir esse desconforto, esse que eu senti enjoo, passava mal e tal. Aí eu falei assim: ótimo, passei 1 ano e meio usando ele. Tirava pra menstruar e voltava. Então, o meu propósito, eu treinava, eu era atleta, usava dobo, que é o kimono, né, do taekwondo, e era branco, aí às vezes podia, sabe, acontecer algum imprevisto ali e eu ficava muito, muito preocupada. Aí eu falei: olha, não dá e tal, aí continuei usando. O que aconteceu? Eu engravidei dos primeiros gêmeos, usando o Evra. Não tô falando isso que acontece com todo mundo, não tô falando mal de ninguém, não tô falando mal de laboratório, não tô falando mal de remédio, tô falando, relatando o que aconteceu comigo, tá? Aí depois voltei a usar os comprimidos, comprimido contínuo de novo e tal. Comecei a passar mal de novo, aquela coisa toda. Eu engravidei dos segundos gêmeos usando os comprimidos, as pílulas anticoncepcionais. Daí, retomando o meu raciocínio, o que aconteceu? Vieram os segundos gêmeos, e aí minha amiga falou: olha, existe uma antes e uma depois
que eu coloquei esse DIU. E o que eu entendia de DIU era só aquele DIU de cobre, né? Que eu pensava assim, mas o de cobre você menstrua normalmente. É uma coisa que eu não queria e não podia, porque senão eu ficava meio passando mal. E ela falou, não, eu coloquei o Mirena. Ele é mais novo e tal. Beleza. Há 5 anos atrás eu coloquei o Mirena. Eu vou colocar aqui depois o depoimento do meu marido para vocês verem que eu tô falando sério. Existe uma Ana antes do Mirena e depois do Mirena. Eu coloquei o Mirena. Depois eu vou dar uma dica aqui, se você quiser colocar o Mirena, como é que você tem que fazer, porque eu não sabia. Eu coloquei o Mirena, eu nunca mais tive TPM, dor de cabeça, aquele inchaço, não sei o que, muito pelo contrário. A minha pele melhorou muito, a celulite diminuiu bastante. Nossa, gente, eu melhorei, virei outra pessoa. Eu era muito chorona quando tava de TPM, ou então eu era muito irritada. Depois que eu coloquei o DIU, eu não tenho mais isso. É o que eu costumo falar, não sou mulherzinha, não tenho essas coisas de mulherzinha. Graças a Deus, porque eu pude ter uma vida assim incrível. Sem dores, sem inchaço, sem os problemas menstruais, porque nesses 5 anos que eu coloquei, eu nunca mais menstruei. Então, esse ano eu já completo 5 anos que eu tô usando. E aí agora é hora de trocar o DIU. E eu vou trocar o DIU. Colocar outro. Tira esse e coloca outro. E assim, nunca mais precisei me preocupar assim loucamente, mas é claro que mãe de gêmeos, né, é meio perturbada, né? Eu mesmo com DIU, mesmo usando preservativos, porque poxa, gente, vamos falar a verdade, né? Eu tenho que ficar meio encucada, porque eu engravidei 2 vezes de gêmeos. Então, qualquer coisa que eu como na rua, assim, me faz mal um pouquinho, eu falo, meu Deus, vou comprar um teste, vou ver se eu tô grávida. E não, sempre fui outra pessoa que eu amei. Agora eu vou trocar, eu vou compartilhar com vocês aqui como é que é. Mas eu vou deixar uma dica. Dica! Quando eu coloquei, precisa estar menstruada. Por quê? O colo do útero tá um pouquinho aberto, porque precisa estar aberto. Eu não menstruava, porque eu tomava remédio contínuo, né? Então, eu coloquei o DIU no seco, ou seja, meu útero não estava abertinho. Mas existe anestesia local. Quando eu fui colocar, estava em falta, não tinha anestesia local. Pronto, foi na força, a doutora vai lá um pouquinho do colo do útero. Isso você vai lá no céu e volta. Sério, dói pra caramba. E prefira colocar então em hospital e não em consultório. Sempre peça a sua anestesia local, bem melhor, eu garanto, juro por Deus, sério. E quando você coloca, você sente alguns dias de cólicazinha, tipo cólica menstrual, sangra um pouco alguns dias e depois nunca mais. Falaram assim, quando você passar por um estresse, um nervosismo, alguma coisa assim, pode ser que aconteça de descer um pouquinho de menstruação. Nunca aconteceu nesses 5 anos. Então, vai a minha dica, esteja menstruada, veja tudo antes, faça, se possível, em hospital e não consultório, porque aí você pode estar sedada, coloca, você acorda, linda, tá lá, pronto. Isso é que eu vou tentar fazer dessa vez, né? Lógico. Depois do trauma, da dor, menina do céu. Tá bom? Esse é o meu relato sobre DIU e outros métodos contraceptivos. Beijos! Espero ter ajudado.